E aí, Provérbios trata então de assuntos vitais para pelo menos 10 pontos aí, 10 áreas da vida humana. Muda para mim, por favor. Primeiro, Provérbios trata e muito do controle da língua. Ó, aquela lá é a minha referência preferida, 17, 28. Deixa eu conferir aqui, ó. Essa? Olha lá. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada. Essa serve para mim primeiro. E, se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. 18, 21 diz assim, ó, esse provérbio também é muito conhecido. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente, com habilidade, serão recompensados. Bom, Provérbios também ensina como lidar com o dinheiro e com as riquezas. Ensina como devemos conduzir a amizade. Ó, esse 18 e 24 também são provérbios muito conhecidos sobre a vida de negócios. Adianta para mim aí, por favor. O tema, eu já falei, né? O temor do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Se a Bíblia diz que o princípio, o começo, nós lemos aqui que para ingressar, né? Olha a ideia do ingressar, a linguagem figurada aparecendo aqui, ó. Para dar o ingresso, para entrar no show tem que dar o ingresso. E para entrar no show da sabedoria, o ingresso é temer a Deus, né? Então, se para ingressar na sabedoria o primeiro passo é temer a Deus, a pergunta que me vem à mente é: o que é temer a Deus? Conhecer quem é o Senhor. Obediência. Quem é o que teme a Deus, né? Provérbios 8, 13 responde o que é temer a Deus. Se em Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Provérbios 9, 10 aqui, ó, diz que o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, o que é temer a Deus? Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor consiste, primeiro, em aborrecer o mal. Primeira coisa, quem teme a Deus, ele aborrece o mal. Segundo, rejeitar todo o orgulho. Terceiro, rejeitar a arrogância. Quarto, o mau comportamento. Quinto, o falar perverso. Então vamos fazer um sentido contrário agora. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, quem teme a Deus, e como disseram aí, obedecem a sua palavra, se desviam do mal. Não entram pelo caminho do mal. Rejeitam dentro de si mesmos todo o orgulho e a arrogância. Soberba não faz parte desse coração. Ao contrário disso, ele é humilde, humildade. Agora, quando nós falamos de humildade, meus irmãos, nós devemos ter o cuidado de não confundir humildade com subserviência. Estamos falando do verdadeiro sentido de humildade. Quem teme a Deus, ele se comporta bem, ó. Ele foge do mau comportamento, ele se comporta bem. E por último, fala de maneira muito agradável, fala o que é bom, fala o que é reto. O seu falar nunca é perverso. Quem se pode ver que aqui é tudo prática, né? Não tem teoria aqui, ó. Aqui é prática. Ó. Odeia o mal, só anda pelo caminho bom, rejeita o orgulho e a arrogância, a prática da humildade,
se comporta bem e fala bem, fala o que é bom, fala, tira do seu tesouro, né, do seu coração e fala aquilo que é bom. O seu coração é bom. Isso é temer a Deus. Fez isso aqui, praticou essas 5 coisas, ingressou, só começou, deu os primeiros passos em uma vida de sabedoria. Então o temor do Senhor, como o livro traz, não é medo, mas apresentar-se diante dele em admiração e reverência, reconhecendo que tudo que existe e acontece está ligado a quem Deus é e faz. Isto é, reconhecer a soberania de Deus, seu domínio, poder, majestade e, sobretudo, a nossa dependência dele. Reconhecer que somos pequenos, nossa insuficiência, nossa fragilidade e nos render humildemente à sua soberana vontade. A ação de quem teme ao Senhor, então, é aborrecer e se afastar do mal, rejeitar o orgulho e a arrogância tão presentes no coração do homem caído, se comportar de maneira decente, equilibrada e sensata, e falar com prudência e humildade, reconhecendo sempre o Senhor em todos os seus feitos, que aliás está presente na teologia de Provérbios. Um outro tópico, o ponto de número 2 desse capítulo, descreve objetivamente o homem em Provérbios, isto é, a antropologia do livro. O termo hebraico, né, que amplia a concepção de humano no Antigo Testamento é Adão, e aparece 44 vezes no livro. Componentes do ser humano psicossomático que aparecem no livro. 3 palavras aí, né? Até gostaria que você abrisse o livro aí na página 123. Nós vamos ver 3 quadrantes aí na 123 e 124. O primeiro deles é Nefs. Segundo o livro, Nefs trata de impulsos e apetites intensos de todas as criaturas. Até diz algo que eu achei muito interessante aí, ó, que fala que as versões da nossa língua, né, da língua portuguesa, costumam traduzir Nefs como alma, né? Mas se trata de uma interpretação infeliz, porque exatamente o termo grego, né, psique, que seria alma, como a sede, o centro da vida, não é exatamente o que esse termo Nefs significa. E aí o livro diz que se refere propriamente aos impulsos e apetites intensos de todas as criaturas, inclusive a sua fome de alimento e o seu desejo sexual. Carnal. No livro aqui está como desejo sexual mesmo, né? Bem direto. Então, no livro aqui está dessa forma, e aí cita alguns exemplos aí de provérbios. No final ele diz ali, ó, um glutão e chamado de Baal Nefs, ou seja, aquele que possui um apetite, fome, né, sem freio, exagerado, né? Provérbios 23, 2. Uma pessoa gananciosa, com uma cobiça desenfreada, chamada de Reba Nefs, de grande ganância, apetite, né? A segunda palavra, leve, está no segundo quadrante, ela está mais ligada ao coração, no sentido de controle dos membros, língua, do próprio corpo e das expressões faciais. E a terceira, o A, termo bem conhecido, né? É o espírito do homem, segundo o quadrante aí, né? O terceiro quadrante, na página 124, tem uma ligação mais próxima aí do sentido de fôlego de vida, né? É a dicotomia aqui, né? Exatamente.
Então, é por isso que diz aí em uma das partes do livro, destaca bem aquela palavra ali, ó, que o ser humano é um ser psicossomático, né? É a tricotomia, corpo, alma e espírito, expressos aí em diversos provérbios, porém, neps, não no sentido de alma, mas de impulso e apetite intenso. O leve ali, aí sim, mais no sentido de coração, de controle de membros, língua, corpo e expressões faciais, e o ruach aqui mais no sentido de fôlego de vida, né? Do que propriamente do espírito humano. Importante dizer que o coração, quando a Bíblia diz, é só uma forma de expressão. É uma linguagem figurada, né? É, como você disse lá no começo. Sim. O depósito, a nossa alma está na nossa mente. Psique, né? É que isso, lá na cultura hebraica antiga, acreditava-se que a sede das emoções era o coração, né? E não como a cultura grega, que depois veio influenciar aí e dizer que a sede das emoções é a mente, né? Eu estava lendo que duas coisas intransferíveis do ser humano é a mente e o sangue. Por exemplo, você pode doar o sangue compatível ao seu, mas você não pode trocar de sangue, nem cérebro. Trocar tipo sanguíneo. Isso, trocar tipo sanguíneo. Ou transplantar o cérebro. Bom, vamos lá, mais um. A inspiração, meus irmãos, olha, pelo que eu pesquisei, e o próprio livro traz isso, a inspiração do livro de Provérbios, ela nunca foi questionada no decorrer da história, como acontece com outros livros, né, do Antigo e do Novo Testamento. Nunca foi debatida a questão da inspiração, né? E aí, o próprio livro aqui traz uma citação de Matthew Henry, né, que foi um pastor presbiteriano e muito famoso nos Estados Unidos no século XVII, se não me memória, 16 e 17. Ele disse o seguinte sobre o livro de Provérbios em seu comentário. Aliás, um comentário muito bom, difícil de entender, mas muito bom, muito profundo. Marinéia pode anotar os pedidos, o comentário bíblico expositivo de Matthew Henry. Um novo autor, ou melhor, um novo escritor, uma nova pena, por assim dizer, utilizada pelo Espírito Santo para nos dar a conhecer a vontade de Deus. Pena esta que escreve como que movida pelo dedo de Deus. Foi assim que Matthew Henry descreveu a inspiração presente no livro de Provérbios. Então é verdade que Salomão escreveu os 3.000 provérbios, compôs lá os seus 1.005 cânticos, né? Conforme Reis 4:32. Apenas 375 provérbios de Salomão aparecem na sua primeira sessão, né? E na segunda sessão aparecem mais provérbios, totalizando 513, que perfaz apenas 17% dos provérbios de Salomão. Mas são estes que aprouve a Deus inspirar e permitir que fossem canonizados e considerados como escritura sagrada. Ok? Então a inspiração do livro não é questionada. Aqui eu coloquei só para relembrar com os irmãos, quando a gente fala do conceito de inspiração, né? Como que os teólogos trabalham e tratam esse conceito de inspiração? Qual que é? Existem, meus irmãos, se vocês pesquisarem, pelo menos 8 definições ramos da teologia que consideram que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Esse é um ramo da interpretação sobre a inspiração. Mas eu trouxe aqui para os irmãos, para nós relembrarmos, um conceito fundamental da Reforma Protestante, que considera a inspiração bíblica verdadeira e mais coerente como a inspiração verbal e plenária. Plenária no sentido de pleno, que quer dizer que toda, como diz em Timóteo lá, toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus. A Bíblia é plenamente. Então, é a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade produto da inspiração divina. Plenária,
Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Tá bom, gente? E verbal? Verbal significa que, independentemente de outras afirmações que possam ser formuladas a respeito da Bíblia, fica bem claro que esse livro reivindica para si mesmo essa qualidade, a inspiração verbal. O texto clássico de 2 Timóteo, declara que, palavra grega ali, isto é, os textos é que são inspirados. Os textos é que são inspirados. O apóstolo Paulo testemunhou: falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, essa característica bíblica de que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus, conforme 2 Pedro 21, o tipo de linguagem, vocabulário, estilo e personalidade são diversificados nos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura, com seus diversos graus de instrução diferentes. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até João. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. E aí a palavra inspirou, ela tem aí uma ligação direta com a expressão lá, Deus soprou, o que se entende, o que se aprendeu teologicamente com os pais da igreja, é que Deus soprava as palavras no ouvido do profeta ou do apóstolo, Então soprou nos ouvidos dos escritores sagrados. Uns produziram som de flauta e outros de trombetas, Cada um com a sua característica, mas era Deus quem soprava. Assim eles produziram esse maravilhoso som que são as Sagradas Escrituras. Esse é o conceito, então, da inspiração plenária e verbal. Canonicidade. Tornar esse livro de Provérbios canônico, considerado inspirado. Não houve nenhum debate sobre isso. Não houve nenhuma crítica sobre a canonicidade do livro de Provérbios. Então, está lá, é o que o livro traz, na página 125, 126, que não houve disputa quanto à sua canonicidade, tampouco objeções quanto à canonicidade no Novo Testamento pelos primeiros cristãos. Ou seja, nem os hebreus tiveram dificuldade de considerar Provérbios um livro inspirado, nem os primeiros cristãos ou os pais apostólicos tiveram dificuldade de continuar considerando Provérbios como um livro inspirado. Isso ocorreu também, pelas várias citações de Cristo do livro de Provérbios ou do próprio apóstolo Paulo. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 20 e 21, quando ele diz lá: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça, ou seja, sobre a cabeça dele, dele. Este é um conceito de Provérbios. O Provérbios 25, 21 e 22 diz exatamente isso. Ou seja, Paulo está fazendo em Romanos 12, 20 e 21 apenas uma citação de Provérbios. E vocês sabem por que essa ideia do fogo, da brasa de fogo na cabeça? Alguém tem ideia disso? Deixar o seu inimigo confundido. Não, não é isso. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri que na cultura egípcia da antiguidade existia uma punição, que quando alguém caluniava ou fazia mal para você e ele era condenado pela justiça, uma das punições, quando o crime era da língua, de falar mal, por exemplo, da pessoa de forma injusta, de caluniar, eles faziam a pessoa carregar uma espécie de uma tigela cheia de brasas acesas sobre a cabeça,
Então a punição era essa. Então, em figura, em linguagem de figura agora, Paulo, você coloca essa tigela de brasa, a consciência dele pesa. Sim. Porque ele diz, puxa vida, eu fiz tanto mal para essa pessoa e agora ela me trata tão bem. A consciência queima, pesa. Por isso Paulo faz essa figura de linguagem com a cultura egípcia da punição das brasas sobre a cabeça. É bem interessante isso, né? Então é para deixar a consciência do outro pesada, né? Olha lá, por exemplo, Pedro, lá na sua segunda carta, ele faz uma paráfrase de Provérbios 26:11. Jesus, quando fala do rico e do insensato, ele está parafraseando Provérbios 27:1, que fala: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a riqueza toda, e perder a sua alma, né? Então Jesus parafraseia Provérbios. E o processo de canonicidade, como que era feito, meus irmãos? Vamos relembrar? Teologia reformada também, os reformadores, eles sempre, né, utilizaram, assim como os pais da igreja, né, esses conceitos para reconhecer a canonicidade dos livros. Primeiro, critério da apostolicidade do livro, ou no caso do Antigo Testamento, do profeta, né? Ou seja, quem é o autor, qual a vida dele, era um homem de Deus, quem escreveu, né? É o conceito da apostolicidade, ou, no caso do Antigo Testamento, conceito de quem foi o profeta que escreveu. Segundo critério, o critério da leitura pública nas igrejas locais, ou no caso do Antigo Testamento, na sinagoga. Terceiro, critério da harmonia doutrinária. Como é que vai se considerar um livro canônico se a sua doutrina foge da doutrina geral das Sagradas Escrituras? Então, o conceito da harmonia doutrinária é um dos principais. E o critério da inspiração, onde, quando nós lemos um livro realmente inspirado, existe uma percepção, o servo de Deus, ele percebe, né, a unção, a inspiração, né, a mensagem de Deus naquele texto. Então, esse é um critério também do processo de canonizar um livro. Capítulo 4, para encerrarmos, né? Ensino para a vida, página 127. É bem curto esse capítulo, ele faz um resumo aí, então, da vida prática e trata especificamente aí de Deus e o homem. Aí ele fala de duas questões tratadas no livro de Provérbios, né, de duas personagens, a insensatez e o preguiçoso, né? E no fim fala sobre o acróstico do capítulo 31, tratando sobre a família. Eu coloquei aí, meus irmãos, para nós abordarmos rapidamente nessa conclusão, que o livro de Provérbios, ele apresenta, na verdade, 5 personagens. Existem 5 personagens principais no livro de Provérbios. 4 representam os níveis de tolice que um homem, principalmente longe de Deus, aí pode alcançar, né? E o último revela o alvo, qual é o desejo, o objetivo de Deus para os seus filhos. Vamos ver aí os 5. Passa aí para mim. O primeiro personagem, os 2 primeiros aí que a Bíblia trata. O simples. É simples no sentido de, não da simplicidade boa, mas o simples no sentido de imprudente, de ingênuo, aquele que não tem discernimento, né? Então, um provérbio sobre o simples. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14 e 15. Então, as características do ingênuo: ele não tem capacidade de discernimento, ele não tem um filtro moral para fazer escolhas, ele não tem objetivos claros, bem definidos na vida, não controla a sua própria vida. Em geral, ele é controlado pela maré, ele se deixa levar pela cabeça dos outros, ele é facilmente influenciado, não tem capacidade para antecipar as consequências de suas ações, não consegue olhar ao longe
e perceber que a sua má ação lhe custará um preço muito caro. Preguiçoso. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar até a boca. Vocês percebem uma linguagem figurada, trabalhada aí? Ó? A gente falou tanto lá das linguagens figuradas. É uma hipérbole, não é? Está exagerado aí, não está? Coitado, ele é preguiçoso, mas você acha que ele não precisa comer? Uma hora ele vai levar essa colher até a boca, né? Mas o proverbista aí